Perfeito. Ok. Então, eu vou falar sobre a anatomia do ritmo circadiano, e é um tema que, na verdade, ele integra um pouco sobre absolutamente tudo sobre o que somos durante o dia, durante a noite, o que, na verdade, representa uma consequência das nossas atividades mentais, da nossa forma de funcionamento e um pouco também das nossas emoções, né, como César mesmo acabou de falar sobre elas. A gente vai permear esse roteiro entre a introdução e eu aproveitei o momento para a gente falar um pouco sobre o uso abusivo de melatonina e zolpidem. Eu acho que é uma questão educacional, já que nós estamos num ambiente universitário, não é o fato de estarmos próximo do conhecimento que nós o detemos, né? Então, vamos lá. Bem, primeiramente, nós temos ritmos circadianos, ultradianos e infradianos. A gente tem um ritmo circadiano que aproximadamente são ciclos que se repetem a 24 horas, os ultradianos, como ritmo cardíaco, têm uma periodicidade de menor tempo, o infradiano, como ciclo menstrual nas mulheres, teria um tempo maior do que 28 horas, ou pelo menos 24 horas. E aí, nesse sentido, a gente tem uma questão do que seria, que regula exatamente um ciclo, né? Um ritmo cardíaco, a gente tem ali a questão do nosso sino atrial, agora que a questão do sono-vigília, né? Como é importante a gente ter um sono-vigília adequado, né? Então, o que seriam esses relógios endógenos que iriam garantir o sequenciamento desse ciclo de dormir e acordar? Então, existe um sistema encefálico que capta e reconhece esses fatores ativadores ambientais, que são os Zeitgebers, e, na verdade, que é uma palavra alemã que é relacionada a cronômetro, e esses fatores são muito mais relacionados à luz, à quantidade de luz que a gente é exposto, às atividades físicas, à nossa alimentação, né, e também em relação à temperatura. Então, é muito normal a gente sentir mais sono durante o frio, né? A gente vai hibernar, e todos esses pontos, todos esses fatores ativadores endógenos ambientais, eles vão modificar a nossa atividade elétrica cerebral, o nosso cérebro que nos comanda, e nós vamos reduzir a nossa atividade em frequência, já que quando estamos acordados, nós temos ondas de elevada frequência e baixa amplitude. E à medida que vamos adormecendo, chegando num sono profundo, nós temos uma atividade mais lenta, que é representada pelas ondas deltas, que são as que mais estarão presentes no nosso sono profundo. E a gente conseguiu chegar até esse ponto de fala, né, de descoberta, quando a gente fez a análise do indivíduo quando dorme, do indivíduo quando está acordado, quando ele fecha os olhos, quando ele está próximo de uma música, quando ele está com um pensamento mais ansioso, menos ansioso. Então, a gente entende que esses pontos, esses fatores, eles influenciam essas atividades, essa atividade elétrica cerebral, e ela influencia diretamente no nosso sono. E eu esqueci, inclusive, até de falar de um ponto de gatilho exógeno, endógeno, que é a própria ansiedade, que é um estado de alerta. Antes, o perigo que para, talvez, um animal não humano, que se a gente pega o mundo animal, que é um ponto onde aquela presa pode ser caçada pelo predador, é um ponto que gera ansiedade. Logo, é um sinal de alerta. Para nós, que não temos essa questão toda, nós desenvolvemos mecanismos e pensamentos diferentes, que a ansiedade, quando eu falo ansiedade, eu não coloco ela como um significado de preocupação, eu me movo a um significado muito mais antigo, o real significado grego da ansiedade, que é ansiar, que é o medo do desconhecido, que é aquele indivíduo que consegue fazer pontos pessimistas em relação a algo ainda a se desenrolar, e por isso ele entra em um estado de alerta. E esse estado de alerta, obviamente, vai alterar a nossa atividade elétrica cerebral, o nosso sono, a nossa vigília. Então, nesse sentido, se eu entendo que o ponto central para o controle desse ritmo circadiano é a luz, eu sei que essa luz ela vai chegar pela retina, né, uma via aferente, e ele vai
ali no nosso relógio, que é o sistema nervoso central, no hipotálamo, ele vai alterar, vai sensibilizar e gerar uma resposta, gerar uma eferência que vai gerar alterações fisiológicas e comportamentais. De uma forma geral, então, a luz pela retina, ela consegue estimular o hipotálamo vinculado à glândula pineal por meio do sistema nervoso simpático e alterar a nossa produção de melatonina. Então, veja bem, eu já começo a falar aqui da melatonina já vinculada o tempo inteiro a uma questão de luz, de ritmo. Se eu tenho muita luz, eu tenho pouca melatonina. Se eu tenho pouca luz, como está aqui, eu tenho uma redução da atividade do núcleo supraquiasmático no hipotálamo, que está vinculado ao núcleo paraventricular, aumentando a atividade simpática e estimulando a pineal a produção de melatonina. Pouca luz, muita melatonina. Então, isso já me, indiretamente ou diretamente, já me faz pensar que não é bacana eu levar o meu celular para a cama, né, já que ele tem luz, apesar de que alguns já têm dispositivos que amenizam o tipo de estímulo à retina para não ter essa redução da melatonina, tanto quanto deveria não ter. Bem, aqui eu tenho a seguinte situação: a luz, a retina, que eu tenho o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, estimulando a pineal via estímulo simpático à produção da melatonina, induzindo o sono. Nesse sentido, esse ritmo circadiano, ele é influenciado pela luz que influencia a melatonina. E a melatonina, ela não faz exatamente um pico hiperagudo. Eu tenho um aumento paulatino dessa melatonina, que já começa a crescer já com a redução da luz do dia, próximo das 18 horas, e, obviamente, ali tem um início mais, um incremento maior desse pico durante a noite, próximo das 20, 22 horas, com um pico lá próximo das 2 horas da manhã, onde eu espero que todos estejamos dormindo. Logo em seguida, esse pico já tem uma queda um pouco mais abrupta para o nosso despertar, que ocorre entre 6 e 8 horas, de uma forma geral. Essa produção de melatonina ela pode ser alterada em transtornos que apresentam alteração desse ritmo circadiano. E a partir daí eu entendo que eu não preciso utilizar melatonina para tudo. Então já começa aqui uma crítica à utilização abusiva de melatonina, que apesar de tudo não gera tantos problemas quando comparado a uma outra medicação, mas tem, na verdade, feito muita gente dormir por efeito placebo. Quando eu penso nessa neuroanatomia desse ritmo circadiano, eu entendo que não é só a melatonina que tem essa influência, né? Eu tenho um sistema ativador reticular ascendente que ele é capaz de mudar, né, essas ondas que eu falei, desorganizando ou organizando no sono aqui, por exemplo, para que a gente tenha um estado de vigília ou de sono. E eu tenho diversas substâncias, como a hipocretina, como a dopamina, que é produzida pela área tegumentar ventral, no tronco encefálico, a serotonina também, no núcleo da RAF, a norepinefrina, e essas substâncias, elas podem influenciar, né, então, a questão do sono. Então, por isso que eu consigo ter distúrbios do sono, não diretamente vinculados, né, a uma alteração do ritmo circadiano pela melatonina, já que eu entendo que a melatonina é o nosso principal sincronizador, o que faz um ciclo mais fisiológico, eu tenho também essas substâncias. Então, indivíduos que têm alterações, né, da dopamina, tanto talvez na quantidade, quanto também em relação a nível de receptores ou áreas para receber essa dopamina, que são os indivíduos que têm TDAH, eu posso ter alterações do sono. Então, uma reposição, talvez, de dopamina melhore também a funcionalidade do ciclo sono-vigília desses indivíduos. Em pacientes que têm ansiedade, pacientes que têm problemas de apneia obstrutiva do sono, podem ter também limiares
em relação a essas substâncias alteradas, e com isso essa modulação do ciclo sono-vigília também estará alterado. E uma pergunta que sempre a gente acaba se fazendo, ou vai ao neuro para procurar saber quanto tempo que eu devo dormir. E temos aí, eu ouvi falar que é 7 horas, que é 8 horas. Bem, essa resposta de 7 a 8 horas realmente tem sido uma média muito utilizada, que se alguém digitar na internet tende a encontrar. Mas, na verdade, o sono, a gente tem uma teoria que é a teoria da restauração. O sono ele vem para restaurar aquilo que o nosso metabolismo gastou, vou dizer assim, durante o dia. Então, se a gente tem um sono que é reparador, é a pergunta, na verdade, mais importante a ser feita. Com o decorrer do tempo, nós temos o sono REM e o sono não REM, e esse aqui dividido em 3 estágios. A gente tem uma redução da quantidade desse sono REM, que é um sono tão reparador, em que um estado de atonia é muito elevado. E a gente tem um aumento da vigília. Então, entre aqui próximo, já depois de 50 anos, a gente já tem aqui uma quantidade de sono próximo de 6 horas. Então, o idoso que deita ali próximo das 9 horas, que tem uma antecipação da hora de dormir, acaba acordando de madrugada e procura muito médico para poder, na verdade, reclamar que ele está mais insatisfeito com a quantidade de sono. Mas quando você questiona aquele indivíduo, você sabe que aquele indivíduo ele tem um sono restaurador. A gente acaba fazendo uma iatrogenia, não é o correto, né? Óbvio, nesses indivíduos, tratando um sono que, na verdade, poderia estar adequado. Então, é muito importante a gente ter isso aqui em mente. E esse ciclo de sono, né, entre o sono REM e não REM, ele vai se alternando durante a noite, e nós temos aproximadamente 4 a 6, mais de 4 para 5 ciclos em uma noite adequada de sono, com um tempo aproximado aí de 8 horas. Existem várias desordens do sono, e essas desordens do sono nós não iremos falar aqui, que não é o objetivo. Muitas vezes tem como principal causa a ansiedade. Nós temos uma forma de diferenciar a insônia de um transtorno do ritmo circadiano. E é justamente por isso que eu não devo prescrever a melatonina, que tem toda essa funcionalidade dentro dessa neuroanatomia que eu falei, para os indivíduos que apresentam ansiedade, sem que a gente tenha certeza que há ali uma redução da melatonina. Isso é descoberto, né, quando fazemos uma anamnese, e depois de 1, 2, 3 consultas, nós identificamos o hábito do sono do indivíduo, nós entendemos a rotina diurna e noturna daquele indivíduo, as comorbidades, as queixas de sonolência diurna, que na verdade são mais associadas a outros transtornos e insônia. Para realizar o diagnóstico, a gente tem que excluir a depressão, a ansiedade, exercícios físicos extenuantes, o trabalho em turno, que aqui para a gente fica em cima do muro entre um transtorno de ritmo circadiano, porque tem alguns níveis de evidência com a melhora da melatonina, e uma questão, na verdade, só do indivíduo ter uma dificuldade de dormir numa hora adequada, porque ele está trabalhando. Os pacientes com transtorno do ritmo circadiano, eles têm uma boa qualidade de sono, sem fragmentação, sem dificuldade, né, para iniciá-lo ou sem repercussão, quando dormem no horário adequado ao seu cronotipo. Então, dessa forma, existem vários recursos, como o diário do sono, a actigrafia, são os relógios que conseguem fazer essa captação da atonia durante o sono REM, por exemplo, a polissonografia, os marcadores fisiológicos que são mais experimentais e questionários, né, em relação ao sono e que nos faz chegar a algum diagnóstico. A gente pode fazer a dosagem da melatonina, que começa a ter um pico de produção 2 a 3 horas antes do horário usual de dormir, ou e também, na verdade, o despertar do indivíduo para fazer uma dosagem em um horário 2 horas antes da hora que usualmente ele acordava. Em relação aos transtornos do ritmo circadiano, são vários, nós temos atraso de fase, avanço de fase, o indivíduo que deita na cama e demora a dormir, aquele que fica pensando na morte da bezerra, que é muito mais associado, na verdade, com a ansiedade,
E o avanço de fase, que é o indivíduo que dorme mais cedo, 1% da população idosa tem isso. Os indivíduos com ritmo irregular, isso acontece principalmente em doenças neurodegenerativas. O indivíduo pode dormir pouco, muito, de uma forma irregular, antecipar o seu sono, atrasar. É muito comum em pacientes com doença de Alzheimer, pacientes com doença de Parkinson, esclerose múltipla, em estágios mais degenerativos. O jet lag, que seriam os indivíduos que trabalham viajando ou que exercem muitas viagens e acabam perdendo esse fuso horário. E o trabalho em turno. Quanto ao tratamento, não vai ser um ponto que nós iremos esmiuçar, mas a gente tem que falar um pouco sobre a higienização do sono, pelo menos em relação ao uso de telas, né? Então, a gente tem um substrato aqui neurofuncional, que é exatamente essa redução da melanina. Então, a gente deve utilizar a cama para dormir ou para desempenhar relações sexuais. E, no caso, a gente está levando o celular para a cama e tem assistido TV deitado e mudado um pouco o hábito, né? E isso tem se preocupado muito, nos preocupado muito, justamente por conta da quantidade de pessoas que têm insistido nesse hábito e acredita que isso não tem nenhuma influência. Mas eu estou sem sono, vou ligar o celular, vou ver o Instagram, vou ver o TikTok, vou postar alguma coisa ali, e isso tem prejudicado muito. A atividade física, ela é importante para regular o nosso ciclo circadiano, mas também feita próximo da hora de dormir também, ela atrapalha o sono. Então, é muito interessante a gente fazer uma atividade física mais durante a manhã, no início da tarde, mas não próximo da hora de dormir. E essa preocupação que ultimamente temos com a exposição, com o que transparecemos na internet, tem aumentado o tempo de uso do celular, principalmente dos adolescentes, e tem criado muita ansiedade, né? Nós temos o eu da internet, o eu que não é o eu da internet, e no final das contas, o que acontece, isso gera uma certa ansiedade, porque nós temos alguém para suprir ali aos olhos dos outros, e isso é muito complicado. Então, a terapia ajuda, e a terapia medicamentosa também auxilia. Eu não vou entrar a fundo na terapia medicamentosa, mas eu queria deixar uma crítica aqui ao uso inadvertido dos hipnóticos, dos benzodiazepínicos e das drogas serotoninérgicas, que tem aumentado muito esse uso. Aqui são 2 artigos que falam sobre isso, e principalmente no Reino Unido foi feita uma investigação, e essa investigação, essa meta-análise, ela acabou analisando esse aumento das drogas Z, como o Zolpidem, e esse aumento que ocorreu tanto na população idosa, um pouco na população também de 18 a 64 anos, e um aumento que ocorreu antes também da pandemia. Entendemos que na pandemia a utilização de drogas, de ansiolíticos, antidepressivos, hipnóticos tende a ter aumentado, mas esse aumento já ocorria antes, então não podemos culpabilizar apenas a pandemia. Então, esse uso abusivo dos hipnóticos, que em bula já demarca uma utilização de até 4 semanas, realmente tem causado muita preocupação para os profissionais que prescrevem, inclusive em relação ao que fazer se não fazer isso, né? Então, 7,4% acaba tendo uso de longo prazo após a primeira prescrição, 1/3. Nós temos risco de sintomas de abstinência, insônia rebote, ansiedade, insatisfação do paciente e falta de alternativas terapêuticas, às vezes, porque o indivíduo experimentou realmente tomar um hipnótico e percebeu que realmente naquele momento melhorava bem a questão do sono, mas depois, com o tempo, houve uma questão de dependência ou efeito rebote, e isso realmente tem preocupado. A questão é que as drogas Z, como o Zolpidem, que é o mais conhecido, tem sido utilizado e surgiu como uma proposta de substituição dos benzodiazepínicos e talvez como uma via análoga não gerasse tanta dependência, que na verdade nós estamos conhecendo, entendendo que na verdade já há sim uma dependência, alterações relacionadas também à memória que estão sendo investigadas e pormenorizadas. Aqui, a respeito da melatonina,
é um estudo que também mostrou, também previamente à pandemia, apesar de que na pandemia essa curva ainda manteve em ascensão, em relação à utilização da melatonina, e já em drogas, já em dosagem superior a 5 miligramas. Então, existe um aumento dessa dosagem, da utilização também em relação à frequência. Isso aqui para demarcar sobre a questão, um guideline da Europa, a respeito do tratamento, diagnóstico e tratamento da insônia, dos distúrbios de sono, que fala sobre a falta de evidências da utilização da melatonina na insônia quando relacionada a transtornos como a ansiedade. Então, aquele indivíduo apresenta, na verdade, um pico de melatonina e o que o impede de dormir não é a necessidade de uma reposição, não é a falta da melatonina. Então, eu deixo aqui a crítica quanto a esses 3 pontos, de uma forma positiva, em relação à melatonina, o Zolpidem, a utilização de telas, no manejo, no uso, para o tratamento dos transtornos das desordens do sono. Essas são minhas referências. Muito obrigado.